Olá, irmãos e amigos, vamos em nome do Senhor Jesus, com o auxílio do Espírito Santo, iniciar o estudo de mais um resumão da lição 5, página 40, cujo título é O Desenvolvimento do Caráter. Primeiro tópico, em sintonia com o Espírito de Deus. Pergunta A. Como Deus ajudou a Davi em Keila e Maom? E o que se percebe de sua vida de oração nesse momento difícil? Deus ajudou a Davi orientando e dando instruções a Davi, aconselhando. Por quê? A segunda parte diz o que se percebe de sua vida de oração. Davi, por essa ocasião, ele pedia orientação de Deus. Lá no final do texto diz que quando Saul havia cercado Davi e seus homens, veio um mensageiro correndo e disse: Olha, meu rei Saul, eis que vêm os filisteus invadindo a terra. E aí Saul deixou de perseguir a Davi e seus homens e voltou para ir atrás dos filisteus. Isso foi por intermédio divino, para que Davi e seus homens pudessem fugir a salvo. A pergunta B, o que aconteceu quando Saul entrou na caverna de Engedai? Saul ele estava com cerca de 3.000 homens, mas em dado momento ele entrou sozinho na caverna. Saul não havia visto nem a Davi, nem seus homens que estavam ali já na caverna. E olha o que os homens de Davi disseram. Davi, olha, Deus colocou o nosso inimigo em nossas mãos. Vamos lá matar a Saul, vamos aproveitar esta ocasião. E Davi falou, não vamos tocar no ungido do Senhor. Mas mesmo assim, Davi foi lá e cortou um pedacinho da orla das vestes de Saul. Vamos ver o segundo tópico, pagando o bem com o mal. Pergunta, o que podemos aprender do ato restritivo e misericordioso de Davi para com Saul? Saul, ele pagou o bem que Davi fez a ele, poupando-lhe a vida, com o mal. Por um momento, naquele instante, ele ficava agradecido, mas já daqui a pouco ele começava a perseguir Davi novamente. E Davi, qual era o coração de Davi? Davi sempre pagava o mal que Saul lhe fazia com o bem. É o que nós devemos fazer também, pagar o mal com o bem. É o que diz o texto áureo. Melhor é o longânimo do que o valente, o que governa o seu espírito do que aquele que toma uma cidade. Vamos agora à pergunta B. Descreva o modo como Davi apelou ao coração de Saul. Então, Davi mostrou de longe, falou, olha, meu rei, e se dirigiu a Saul de uma forma respeitosa, carinhosa, chamou Saul de meu pai. E quando Saul olhou e se virou, Davi prostrou-se com seu rosto em terra, em sinal de respeito, ele inclinou seu rosto, em sinal de reverência à autoridade de Saul. E Davi falou, olha, eu tive oportunidade de matá-lo, mas não o fiz, meu pai. Então aquilo tocou no coração de Saul por um breve momento. E a pergunta C complementa. O que devemos aprender da cautela de Davi em relação à resposta aparentemente calorosa de Saul ao seu ato misericordioso? Mesmo assim, Saul aparentemente enterneceu o coração, se mostrou arrependido, mas olha só a prudência de Davi e seus homens. O final do texto de 1 Samuel 24 diz que Davi e os seus homens subiram ao lugar forte. O texto de Mateus nos relembra como devemos ser prudentes. Eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos, portanto, sede prudentes como as serpentes
e simples como as pombas. Terceiro tópico, mais decepções. A pergunta diz: o que aconteceu na hora em que o povo de Israel parecia mais necessitado de orientação e segurança? Naquele momento, naquela ocasião, faleceu Samuel. E o povo se sentiu muito triste, muito desamparado. A pergunta B: para onde Davi fugiu após a morte de Samuel e o que havia em seu coração no novo esconderijo? Davi fugiu para o deserto de Parã. No coração de Davi, respondendo à segunda parte da pergunta, diz que havia angústia, mas também havia confiança em Deus, pois foi no deserto de Parã que Davi compôs os Salmos 120 e 121. A pergunta C: como o espírito amável de Davi foi provado em Parã? Naquela região morava um homem muito rico, mas de um coração muito mesquinho, uma pessoa muito difícil. Esse homem chamava-se Nabal. E Davi, por um tempo, ele esteve com seus empregados que tomavam conta do rebanho. Davi e seus homens ajudavam os seus empregados com as dificuldades contra os ladrões que volta e meia queriam cercar para roubar o rebanho. Então Davi ajudou os empregados de Nabal. Em certa ocasião, Davi reuniu 10 homens e falou: olha, vão até a casa de Nabal e digam o seguinte a eles. Vamos ver o que diz aqui no verso 8. Dá, pois, a teus servos e a Davi teu filho o que achares à mão. Estas foram as palavras dos 10 homens de Davi para Nabal. Olha só a resposta de Nabal. Quem é Davi? E quem é esse filho de Jessé? Então Nabal falou com despeito, com arrogância, né? E aí, olha só o que aconteceu. Vamos ver o quarto tópico. Uma influência enternecedora. A pergunta A: descreva a reação de Davi à ingratidão de Nabal. Davi, então, quando aqueles homens voltaram com aquela resposta negativa de Nabal, o coração dele ficou irado e ele preparou-se e mandou seus homens prepararem-se para o combate. O coração dele estava irado, amargurado com a reação, com a resposta de Nabal. O verso 22 de 1 Samuel 25 diz: assim faça Deus aos inimigos de Davi e outro tanto, se eu deixar até amanhã de tudo o que tem, mesmo até um menino. Olha o que a ira de Davi levou ele a tomar esta decisão. Agora vamos ver a pergunta B. Qual foi a reação de Abigail, esposa de Nabal? Um servo de Nabal foi correndo contar a Abigail toda aquela conversa que havia ocorrido entre os homens de Davi e o seu marido. E olha só a atitude de Abigail. Ela reuniu provisões e foi ao encontro de Davi, né, com provisões, muitos alimentos, pães, carne, passas, né, para Davi e seus homens. Interessante que ela, quando encontrou a Davi, ela se prostrou e se colocou no lugar de serva, chamando Davi de meu senhor. Vamos à pergunta C. O que podemos aprender de Abigail ao conhecer Davi? Então, Abigail, ela foi uma sábia reprovadora, diz o texto inspirado, e conselheira. E a ira de Davi desapareceu sob o poder da influência e raciocínio daquela mulher tão amável e inteligente. Ela se dirigiu a Davi com palavras bem direcionadas de calma e de sabedoria. Ali ela se colocou numa posição de pacificadora. Quinto tópico, recebendo com gratidão a reprimenda, ou seja, a repreensão.
Perguntai, explique a profundidade do apreço de Davi pelo espírito suavizante de Abigail e a lição que podemos extrair disso. Então, Davi, ele aceitou, ele entendeu que ele ia tomar uma atitude que não ia agradar a Deus. Olha só as palavras de arrependimento que Davi pronunciou. Porque, na verdade, vive o Senhor Deus de Israel, que me impediu que te fizesse mal. Sobe em paz à tua casa, vês aqui que tenho dado ouvidos à tua voz e tenho aceitado a tua face. Então, Davi reconheceu o seu erro. A pergunta B. Como Davi se desenvolvia ao passar por todas essas experiências? Davi ia desenvolvendo a humildade, a paciência, a aprendizagem, como diz em Romanos 5. A tribulação produz a paciência, e a paciência produz a experiência, e a experiência produz a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Pergunta C. Embora a influência de Abigail tenha produzido belos resultados, que próximo passo errado Davi deu? E por que não estava certo? 10 dias depois, Nabal, marido de Abigail, morreu. E Davi mandou seus homens buscá-la e a tomou como esposa, como sua mulher. Então, o passo errado que Davi deu foi o da poligamia. Deus nunca foi a favor da poligamia, né? O texto inspirado diz que o amargo resultado de se casar com muitas esposas foi sentido durante toda a vida de Davi. E diz que ele já era casado, né? Ele já tinha esposa, mas o costume das nações daquela época havia pervertido seu julgamento e influenciado as suas ações. Que o Espírito Santo de Deus possa estar no coração de cada um de nós. Bons estudos da lição. Amém.